Ok. Então, pessoal, boa tarde para todo mundo. Eu sou Aldair Martins, sou do interior do Ceará, né? Sou da turma do Prof. Filo 2025 e 2027 da UFCA, Universidade Federal do Cariri, né? Sou colega de turma aí do Evandro, que apresentou mais cedo, e provavelmente do Danilo, né? Que é para apresentar hoje. Tivemos essa alegria de estarmos no mesmo bloco, né? E eu vou apresentar para vocês a minha pesquisa, né, de mestrado que está em andamento, né, que tem sobre o tema o ensino de filosofia pela leitura e escrita filosófica para o desenvolvimento de repertório sociocultural. Qual é o objetivo do meu trabalho, né, da minha pesquisa? Ela vai buscar uma nova alternativa para o ensino de filosofia, certo? Aonde, por meio da leitura, interpretação e escrita filosófica, eu possa estar despertando o senso crítico e o caráter reflexivo dos alunos no ensino médio. E aí vocês podem estar me perguntando, mas Aldair, por que a questão da leitura e da escrita filosófica? Por que você pensou nessa metodologia? E aí o contexto em que essa pesquisa surge, ela vai surgir ano passado. Eu sou professor temporário, né, do estado do Ceará, assim como o Evandro, e eu iniciei o primeiro ano como professor temporário. Estava trabalhando numa cidade próxima à minha. Eu sou de Jaguaribe, no interior do Ceará, e estava trabalhando numa cidade vizinha minha que se chama Jaguaretama, numa escola em tempo integral do ensino médio, né, o Instituto Imaculada. E lá eu percebi que os alunos eles não davam valor às aulas de filosofia, porque muitos alunos e até alguns colegas, professores, viam que o tempo dedicado à aula de filosofia, de apenas 50 minutos semanais, ele, entre aspas, seria melhor utilizado com aulas mais objetivas, principalmente ali no terceiro ano, para redação e essas coisas. Então, a partir disso, eu pude perceber que os alunos não estavam compreendendo, muitas vezes, que para fazer uma boa redação, inclusive, eles precisariam ter o que a gente chama de pensamento crítico, né? Para ter uma boa intervenção e uma boa argumentação, era preciso ter um pensamento crítico. E muitos alunos, eles me procuravam somente para pedir dicas de repertórios socioculturais para a redação deles, sem compreender que não bastava eles decorar uma fala de um pensador, uma frase, se eles não adquirissem aquele pensamento crítico. Então, é até um dos problemas, né, que acredito que eu vou enfrentar na minha pesquisa, porque eu vou apelar, juntar os alunos para esse caráter utilitário da filosofia, né, já que eles precisam de repertório sociocultural, eu vou apelar para esse caráter utilitário para transformar as aulas de filosofia em um ambiente que eles desejem e que eles compreendam como é importante a questão da filosofia, certo? E aí, dentro disso, né, assim como o Evandro vai discutir na pesquisa dele, na minha também, uma coisa que vai tomar um caráter muito importante é compreender o que é o pensamento crítico, né, que é entendido como essa capacidade de refletir com autonomia e fundamentar as ideias com clareza conceitual e argumentação, e como despertar isso no aluno do ensino médio, principalmente esse aluno que ele vai precisar, ao final do seu ensino médio, realizar o Enem, tem ali a redação, e ele não vai conseguir desenvolver uma boa dissertação se ele não tem esse caráter crítico, reflexivo, e se ele não sabe argumentar. Dentro disso, eu tenho uma pergunta principal na minha pesquisa. Qual é a pergunta? É como ensinar filosofia no ensino médio e demonstrar aos alunos a importância da leitura e reflexão filosófica na vida deles e principalmente na atual etapa que eles estão, que é o ensino médio. Essa pergunta ela tem me inquietado desde o ano passado, quando eu participei do encontro cearense de professores de filosofia, onde eu, que sou um professor do interior e que há muito tempo estava fora da academia, não percebia que muitas coisas que eu fazia dentro da sala de aula eram objeto de pesquisa e estudo dos meus colegas em mestrado e doutorado. Então, a partir do encontro de professores de filosofia do Ceará, eu pude perceber que a minha prática docente dentro de sala de aula, muita coisa que eu fazia para tentar inovar ou para tentar tornar as aulas de filosofia mais atraentes para os alunos, né, e que eles gostassem mais, muita coisa disso estava virando pesquisa da galera. Então, é exatamente daí, dessa pergunta, que vai nascer o meu projeto de pesquisa, que vai me dar o acesso, né, ao processo do Prof. Filo, no qual eu fui selecionado e faço parte hoje em dia como aluno. Então, dentro disso, né,
já durante esse ano, em algumas aulas do mestrado, eu pude ir já melhorando um pouco essa proposta da pesquisa, e aí eu passo da seguinte tese, que o ensino da filosofia pela leitura e escrita filosófica, por ela ter um caráter argumentativo e reflexivo, ela não só pode, como ela deve tornar-se um suporte para os alunos que buscam melhorar na questão dos repertórios socioculturais. O aluno do final do ensino médio, muitas vezes, ele está pensando em Enem, medicina, engenharia, enfim, ele está pensando em tirar uma boa nota no Enem, e para isso ele vai precisar ter uma boa redação. Então, dentro disso, eu desejo mostrar, e tenho a tese de que é pela escrita, pela leitura principalmente, e pela escrita filosófica, que ele vai adquirir principalmente esse caráter argumentativo e reflexivo que vai dar a ele um suporte para que ele possa, de fato, conseguir almejar aqueles objetivos que ele quer. E a partir disso ele passe a compreender que aqueles 50 minutos semanais de filosofia, eles ganham uma importância muito grande para o desenvolvimento dele como pessoa para além da escola. Um desenvolvimento para a vida, para uma compreensão crítica e racional, certo? Então, dentro dessa pesquisa, a nossa principal metodologia é uma metodologia qualitativa, né? Onde o produto que eu pensei para a minha pesquisa são oficinas de leitura, interpretação e escrita filosófica, cujo objetivo dessas oficinas é a partir de algumas temáticas, problemas, e aí eu vou já falar por que problemas, né? É uma posição filosófica que eu adotei, né, diante de algumas leituras, é a filosofia a partir de problemas, e a partir desses problemas, eles começarem a ter o contato com o próprio texto filosófico, que eu vou explicar o porquê, a importância do texto filosófico, e a partir desse contato eles começarem também a escreverem por si só, né, já que eles precisam fazer isso nas suas argumentações, né, do Enem, nas suas redações, eles também começarem a praticar isso após uma leitura filosófica, após um debate filosófico, compreendendo os problemas que eles estão enfrentando. Então, eu vejo como possibilidade de resistência, né, a isso que eu penso na minha pesquisa. Duas, por parte dos professores de outras disciplinas, que temos colega que infelizmente pensa assim, que o tempo usado nessas aulas de filosofia, ele seria melhor utilizado em aulas de português, matemática e redação, né, principalmente porque as nossas avaliações externas, elas sempre vão cobrar muito a questão do português e matemática, e o aluno em si, ele pensa muito na questão da redação do Enem. Para além das avaliações externas que cobram muito português e matemática, e o Ceará, ele é bem exigente, né, nas suas avaliações externas, tem a questão da redação também. E aí, por parte de alguns professores de filosofia, eles podem também ter um argumento contra a minha pesquisa que essa pesquisa, pela metodologia que eu vou usar, pela forma de ensino, que seria a leitura, o debate e a escrita filosófica, principalmente como a gente precisaria dar uma olhada, né, dar uma lida no que os alunos estão escrevendo, seria mais uma coisa para o professor de filosofia, isso demandaria mais tempo, teríamos aí outras metodologias mais atraentes, né, por exemplo, o ensino através do cinema, o ensino através de música, outras coisas que seria mais atraente e, entre aspas, daria menos trabalho, demandaria menos tempo. Então, percebendo essas duas coisas, eu já tenho meio que alguns critérios que eu gostaria de deixar claro que serão desenvolvidos na minha pesquisa, né? Primeiro critério é que a proposta principal seria a criação de oficinas de leituras, interpretação e debate e escrita filosófica. Como seriam essas oficinas? Elas estariam divididas em 3 momentos, onde, a partir de um problema filosófico específico, nós traríamos alguns autores, ou principalmente algum autor, lembrando que a ideia é que o aluno tenha contato com o texto filosófico. Então, nós traríamos, a partir de uma problemática, um autor específico, com um texto filosófico específico. Nós teríamos ali uma pequena apresentação por parte do professor, uma espécie de aula expositiva mesmo, onde o professor ia introduzir o problema que a gente está discutindo, o autor que vai nos ajudar a compreender esse problema e muitas vezes, principais pontos ou conceitos filosóficos que estão presentes dentro da filosofia desse autor. A partir disso, a gente iria colocar o aluno em contato com o próprio texto filosófico, porque muitas vezes nós usamos textos de vários outros ambientes que são possíveis ser usados na aula de filosofia, mas não usamos o próprio texto filosófico. Então, era fazer com que o aluno tivesse contato com o texto filosófico
a partir daquela problemática que a gente iniciou no começo da aula, né? E depois desse momento de contato do aluno com o texto filosófico, a gente teria um momento de debate ou de conversa em grupo, né? Onde os alunos iriam ali expor o que eles compreenderam, muitas vezes confrontar, né? Exatamente essa ideia do diálogo, compreender ou entender que o que eles compreenderam muitas vezes distancia-se um pouco do que o autor mesmo falava, ou que o colega compreendeu algo diferente, e a partir desse debate a gente purificar. E o terceiro momento seria um momento que, para eles, alunos, seria mais importante. A partir do momento que eles leram o próprio texto filosófico, eles tiveram contato ali com o que a gente chama com o repertório sociocultural por eles mesmos, eles iriam, por si, a partir da sua prática, do seu pensamento crítico e da sua reflexão, argumentar usando esses repertórios cultural de acordo com o problema que já foi proposto. Então, a oficina de escrita e leitura filosófica, ela teria essa dinâmica. E aí a minha pesquisa ela está estruturada em 3 capítulos. Inicialmente eu penso em estruturar em 3 capítulos. No primeiro capítulo eu iria falar o que se espera da filosofia, a partir da própria BNCC e do PCN, né, que vai trazer a filosofia como essa responsável, entre aspas, por criar esse questionamento, esse caráter reflexivo nos alunos, de prepará-lo para a sociedade e para ser um indivíduo reflexivo, certo? Também iria fundamentar todo meu pensamento, né, nesse primeiro capítulo, a partir da figura de Sócrates, né, onde a gente vai encontrar lá na filosofia de Sócrates o conceito de maiêutica, que é esse conceito de fazer o conhecimento nascer da própria pessoa. Então, a partir dessa filosofia que busca levar o aluno a um pensamento crítico, a gente fazer nascer esse pensamento crítico dentro dele mesmo, seria essa a fundamentação teórica, principalmente a partir dos conceitos de maiêutica de Sócrates, compreender o que seria um caráter reflexivo, compreender o que seria a filosofia como exercício de liberdade, compreender o que seria um pensamento crítico dentro de uma sociedade que ela é democrática, certo? A partir disso, no meu segundo capítulo, buscaria realizar o encontro desse processo de maiêutica com a própria leitura filosófica e o próprio texto filosófico, né? Quando nós vamos estudar, e seria outra coisa que eu gostaria de demonstrar ao longo da minha pesquisa, quando nós vamos entender o que é educação, uma das primeiras grandes coisas importantes de perceber é a diferença entre a educação informal da educação formal. E essa educação formal ela é possível principalmente a partir da escrita. E o texto filosófico ele é uma escrita, ele é um código escrito. Então, na minha mente, a maiêutica, esse processo de fazer nascer o conhecimento, ele ocorre também na leitura filosófica, porque ali o aluno, né, de um lado, ele tem contato com um grande mestre, um grande pensador do outro, mesmo tendo passado vários séculos, e por meio dessa leitura e desse debate, a gente faz nascer um conhecimento, certo? Por meio de uma educação formal, de uma educação que é intencional, certo? Então, é compreender por que esse encontro de um pensamento crítico com o texto filosófico, compreender a especificidade do texto filosófico, que não é qualquer texto, nós poderíamos usar na nossa oficina qualquer texto, mas eu vou optar pelo texto filosófico, pelo texto do próprio autor, compreender a particularidade desse texto e por que esse texto é importante para formar esse caráter reflexivo no aluno. E, por último, no último capítulo, eu pensei da gente trabalhar, né, essas oficinas e explicar o nosso produto, no último capítulo, que seria essas oficinas, explicar toda essa estrutura, que, como eu falei com vocês, ela se baseia na introdução dos principais conceitos do autor e do filósofo, a partir dos problemas, né? Eu vou adotar essa ideia que é do Mário Ariel Gonzalez Porta, de que a filosofia ela é cheia de problemas e que muitas vezes compreender o problema filosófico é mais importante do que compreender aquele conceito, porque aquele conceito ele nasce de uma discussão de problemas, né? Então, partindo dessa ideia de filosofia a partir de problemas e sabendo que quando os alunos vão trabalhar lá na redação um tema, eles estão trabalhando um problema muito específico da sociedade, a gente vai fazer toda a leitura do texto com base no problema filosófico, fazer toda a interpretação, ou seja, um momento de debate, de diálogo, a partir do problema, e os alunos irão praticar a escrita, né? Tanto que eu pensei na estrutura das oficinas, já que a gente só tem 50 minutos semanais, dividir em 3 aulas, né? Uma aula eu tenho a compreensão do autor, de qual problema nós vamos enfrentar.
noutra aula eu tenho a leitura e o debate, e na última aula eu tenho a escrita. Depois de um processo de leitura, de debate, o aluno chegaria à escrita, certo? E aí, como consideração final, eu compreendo que a filosofia no ensino médio ela é indispensável para o pensamento crítico, para a formação crítica, inclusive é o que nós iremos apresentar a partir da própria BNCC, dos próprios PCNs, que é preciso repensar a prática em sala de aula, porque para que os alunos eles possam reconhecer a importância da filosofia no seu processo de autonomia, né, no seu processo de, por si só, ter um pensamento crítico, por si só fazer uma compreensão e por si só refletir sobre ele e sobre o mundo, certo? Realizar uma proposta de ensino que leve a filosofia pela interdisciplinaridade a ser desejada e compreendida. Quando eu trabalho a filosofia nessa perspectiva de interdisciplinar, principalmente aqui com a professora de português e redação, eu mostro não só aos meus colegas professores, mas aos meus alunos também, o quanto essa filosofia ela está presente em todas as disciplinas e o quanto ela pode ajudá-los, certo? E por último, né, a experiência mostra que o ensino se torna atraente aos jovens quando ele começa a ver o mundo e a filosofia com outros olhos. Ano passado ainda, na escola instituto, que era onde eu trabalhava, eu já comecei meio a colocar em prática, só que eu não tinha as oficinas estruturadas. Eu comecei a trabalhar com os alunos do terceiro ano a partir dessa ideia, né, do repertório sociocultural, do problema filosófico, colocando isso em prática nas redações, e isso já surtiu muitos efeitos. Né? Então, essa é a minha pesquisa que está em andamento. Né? Eu não sei se eu usei o tempo todo, né? Mas desde já também gostaria de dizer ao professor José, né, que caso ele tenha alguma consideração, já ficaria aberto, né, tendo em vista que daqui a pouco eu vou para a sala de aula e gostaria muito das contribuições e do olhar dos colegas, porque acredito que tem muito a me ajudar, né, no desenvolvimento da minha pesquisa. E desde já agradeço também ao Improf, né, pela oportunidade de estar participando e compartilhando com os colegas a minha pesquisa.